Olá! Hoje o nosso aprofundamento é em Deuteronômio, capítulo 4. Um momento, decisivo, né? Moisés falando com os israelitas, bem ali na beira da terra prometida. Exato. E a mensagem central é bem direta, né? Obediência. Obedecer às leis de Deus como condição para viver e, bom, para receber a terra. Sim, logo no começo, versículos 1 e 2, ele já manda: não acrescentem nem tirem nada do que eu lhes ordeno. Parece bem taxativo. A obediência não é uma sugestão, é essencial mesmo. E para deixar isso bem claro, ele usa um exemplo forte, né? O caso lá de Baal-Peor. Uma lembrança dura. Quem seguiu outros deuses naquele episódio acabou mal. Foi destruído. Pois é. E ele contrasta, né? Diz que os que ficaram fiéis a Deus, esses sobreviveram. É um exemplo prático quase, visceral das consequências. E o interessante, eu acho, é como essa obediência não é só, digamos, um dever para consumo interno. É apresentada como fonte de sabedoria. Algo que faria outras nações olharem e dizerem: nossa, que povo sábio. Ah, sim. A ideia de que as leis justas e a proximidade com Deus seriam o diferencial de Israel. Tipo, qual outra nação teria um Deus tão perto, ou leis tão justas? Isso era para ser a marca deles. Exatamente. Esse era o ponto. E junto com o obedecer vem outra tecla: lembrar, a memória. Muito forte isso. O chamado para não esquecer o que viram, o que ouviram, principalmente a experiência no Monte Horebe, o Sinai. E não só lembrar, mas ensinar, passar para os filhos, para os netos. Sim, a transmissão é chave. E a descrição lá de Horebe é muito vívida, né? Fogo subindo para o céu, nuvem escura, a voz de Deus. Mas, e esse é o ponto crucial, sem forma visível. Ninguém viu uma forma. E essa ausência de forma é justamente o gancho para a próxima advertência, que é a pesada. A proibição total da idolatria. Como não viram forma, não devem criar imagem nenhuma, nem de gente, nem de bicho. Nem de sol, lua, estrelas, nada disso. Fazer imagem é visto como corrupção, como se fosse estragar tudo na raiz. E isso se liga diretamente ao motivo de Deus ter tirado eles do Egito, daquela fornalha de ferro, como o texto diz. Para serem o povo dele, né? A herança especial. Então, adorar ídolos seria, negar a própria razão de existirem como um povo liberto. Faz todo sentido. E Moisés até se usa como exemplo, né? Ele menciona que ele mesmo não vai cruzar o Jordão. Isso por causa de erros passados. É um lembrete bem pessoal e forte da seriedade da aliança. É como se dissesse: olha o meu caso, levem a sério. E ele projeta isso para o futuro, né? Adverte que se lá na frente o povo se corromper com ídolos, aí a coisa fica feia. Provocando a ira de Deus, a consequência seria a dispersão. Seriam espalhados por aí. Sim, a ameaça do exílio é bem presente. Mas olha que interessante, mesmo nesse cenário mais sombrio, de dispersão, tem uma porta aberta. Se mesmo longe eles buscarem a Deus de todo o coração, ele vai ouvir. A misericórdia de Deus entrando em cena. Exato, porque Deus é apresentado como misericordioso e, acima de tudo, fiel à aliança que fez lá atrás com os antepassados. Ele não abandona o barco, por assim dizer. Essa tensão entre a falha humana e a fidelidade divina e constante, né? Com certeza. E o texto reforça de novo que outro Deus falou do meio do fogo, que outro Deus tirou uma nação do meio de outra, com tanto poder, com sinais e maravilhas. Tudo isso para quê? Para que eles reconhecessem que só o Senhor é Deus. Não tem outro. Então, no fim das contas, obedecer não era só para entrar na terra, mas para ter vida longa e boa na terra. Para eles e para os descendentes. Um projeto de nação mesmo. É isso, e o capítulo encerra com os detalhes mais, digamos, administrativos, né? Designando as cidades de refúgio, lá do outro lado do Jordão, e uma nota final dizendo que essas leis foram dadas depois da saída do Egito, colocando tudo no seu tempo e lugar. Fica bem claro, então. Neste capítulo, obediência, identidade, memória e a terra prometida estão, totalmente amarrados. Seguir os mandamentos é a forma de viver essa relação especial com Deus e de existir como povo naquela terra. Perfeito. E sabe, pensando nisso tudo, essa ênfase tão grande na ausência de forma divina visível
e a proibição radical de imagens. Fico me perguntando, o que isso nos diz hoje? No mundo como o nosso, lotado de imagens, de representações para tudo, até para o sagrado. Boa questão. O que significa hoje não fazer imagens? Não criar ídolos, no sentido antigo, claro, mas será que essa ideia de uma divindade que não se deixa capturar numa forma, será que isso ainda pode nos guiar a entender o divino de um jeito que vá além do que a gente consegue ver ou, sei lá, representar? Fica aí a reflexão, né?